Oi, Efra, Soefra, Química, Enem e vestibulares. Anote aí, o tema de hoje é radioatividade. Vamos falar sobre radioatividade, matéria muito importante, cai sempre nos vestibulares e no Enem. O que vem a ser radioatividade? Emissão de partículas radioativas e ondas eletromagnéticas por núcleos atômicos instáveis. E o que vem a ser um núcleo atômico e instável? O núcleo atômico é a região do átomo que concentra as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas sem cargas, que são os nêutrons. E quando é que esse núcleo ele é instável? Esse núcleo ele é instável quando existe excesso de nêutrons ou excesso de prótons. E para se estabilizar, o que é que ele faz? Para se estabilizar, ele vai emitir partículas, ondas eletromagnéticas acompanhadas de energia. Quais são essas partículas e quais são as ondas eletromagnéticas emitidas por um núcleo atômico instável? As partículas, nós temos a partícula alfa, que é uma partícula de número de massa 4 e número atômico 2. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, ela é positiva e corresponde a um núcleo de hélio. Ela decai devido a núcleos instáveis e pesados, exemplo, urânio 235. Beta, a partícula negativa, corresponde a um elétron de alta energia emitida por núcleos instáveis com excesso de nêutrons. Pósitron é uma partícula positiva semelhante ao elétron, porém de carga positiva, emitida por núcleos instáveis com excesso de prótons. E a onda eletromagnética gama é uma onda eletromagnética, tem a velocidade igual à velocidade da luz, libera energia e acompanha as emissões alfa e beta. Aqui nós temos um campo elétrico com placas positivas e negativas e vamos mostrar como as partículas elas atuam nesse campo elétrico. Veja que a partícula beta, por ser negativa, ela se direciona para a placa positiva, sofrendo um desvio para a placa positiva. A partícula alfa, por ser positiva, se direciona para a placa negativa, também sofrendo um desvio. E a radiação gama, por não ser positiva nem negativa, não sofre nenhum desvio, vai em frente. Poder de penetração das partículas. Como as partículas penetram na matéria. Veja, a partícula alfa, ela é a partícula que tem o menor poder de penetração. Ela esbarrou aqui em uma folha de papel de 0,05 centímetros, não ultrapassando mais essa folha. A beta tem um poder intermediário, ela conseguiu passar pela folha de papel e foi contida pela madeira com 1,5 centímetros. A onda eletromagnética gama é a que tem o maior poder de penetração, sendo contida aqui por um bloco de 6 centímetros de chumbo. Então não esquece, quando falar poder de penetração das partículas, quem tem maior poder de penetração é a onda eletromagnética gama. Ela consegue ultrapassar mais paredes e anteparos. E quem tem menor poder de penetração é a partícula alfa. Poder de ionização. O que é ionizar? É arrancar elétrons, é arrancar prótons. Isso aqui é o poder de ionização, criando íons. Agora, pessoal, vai inverter. Quem tem o maior poder de ionizar e arrancar é a alfa, porque ela é mais pesada. Ela consegue fazer choques mais fortes. Então, por exemplo, vejam aqui a partícula alfa. Ela passando pela matéria, ela arranca uma grande quantidade de prótons e de elétrons. Beta, veja que a quantidade de prótons e elétrons que ela consegue arrancar é bem menor. E gama praticamente não arrastou nada, então não esquece, poder de penetração, quem ganha é a gama, mas no poder de ionizar é a alfa. Então vamos ver aqui, olha, nós temos aqui a figura de um homem e agora nós vamos ver como as partículas têm o seu poder de penetrar e ionizar
no tecido humano. As partículas alfas provocam queimaduras. Os raios gamas provocam danos celulares. E as partículas beta ficam no intermediário. Então, quando falar sobre danos celulares nos tecidos, degeneração do DNA, partículas alfa, não, raios gama. Fazer uma questão aqui, pessoal. Partículas betas, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares. A capacidade de gerar o efeito descrito dá-se porque tal partícula veja, ele está falando de uma partícula beta. Nós aprendemos aqui que a partícula beta é um elétron de massa relativa desprezível e que tem uma energia cinética elevada. Questão fácil, questão caiu no Enem. Letra A. Vamos fazer mais uma questão. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo de núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Então, pessoal, qual é a radiação? Primeiro falou a palavra radiação, já está dando um toque, né? Radiação gama é aquela que tem maior poder de penetração no corpo humano. Então, resposta gama. Questãozinha tranquila também, pessoal. Vamos a mais outra. Podemos dizer que radiofármacos são moléculas ligadas a elementos radioativos, constituídos dessa forma fármacos radioativos, que são utilizados em especialidades médicas denominada medicina nuclear. Quando a finalidade é diagnosticar patologias, utilizam-se na composição dos radiofármacos radionuclídeos emissores de uma radiação que é uma onda eletromagnética. Portanto, apresenta grande penetrabilidade nos tecidos e baixo poder de ionização. Que é ela, pessoal? Qual o tipo de radiação descrita no texto, que é emitida por radionuclídeos, utilizada para diagnosticar patologias. Qual é ela? Raios gama. Emissão alfa. Nós falamos aqui que a emissão alfa era formada por partículas de núcleos pesados e instáveis. Então, quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico aqui embaixo, nesse caso 92, diminui 2 unidades. Lógico, ele está jogando fora, tá? Uma partícula alfa, né? Está saindo de dentro do átomo. Então, seu número atômico era 92, ele jogou fora 2, seu número atômico vai ficar 90. Então, não esquece. Todas as vezes que houver emissão de partículas radioativas, onde o número atômico, o número de prótons diminui 2 unidades, trata-se de uma partícula alfa. E o número de massa vai diminuir 4 unidades. Então, aqui nós temos 235, diminuímos 4 e passamos a 231. Então, aqui está a emissão de partículas alfa, não esquece. Outro exemplo, eu tinha um núcleo atômico 235, foram emitidas 2 partículas alfas. Agora, o número atômico, que era 92, diminuiu em 4 unidades, porque 2 partículas, cada partícula diminui 2 prótons, então eram 92, diminuímos 4, passamos para 88. Eram 235 no número de massa, diminuímos 8, passamos para 227. Então está aí a emissão de partículas alfas. Emissão de partículas betas, quando existe excesso de nêutrons em relação a prótons. Quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de 1 unidade. Como assim aumenta? Porque agora eu estou transformando um nêutron em um próton para equilibrar. É por isso que o nêutron se transforma no próton
e o elétron correspondente sai de dentro do núcleo com alta energia. Quando um núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de unidade e seu número de massa permanece inalterado. Então vamos ver aqui, olha, a emissão de uma partícula beta. Então nós temos aqui o bismuto com número atômico 83, ele jogou fora uma carga negativa. Então se ele jogou fora uma carga negativa, ele vai aumentar uma carga positiva. Lembre-se que aqui é número atômico, que é o número de prótons, e prótons são partículas positivas. Então se eu tinha 83, emiti uma partícula beta, o número atômico aumentou de uma unidade, de 83 passei para 84. E o número de massa permaneceu inalterado. Vamos fazer aqui uma questão, pessoal. Um elemento radioativo, tório, pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é tório 230, com número atômico 90. Ele emitiu uma partícula, que nós vamos descobrir qual é. Essa partícula saiu acompanhada de energia e o tório transformou-se no rádio 226. Vamos dar uma paradinha aqui, olha. Se ele era 230 e foi para 226, houve um decaimento no número de massa em 4 unidades. Se ele tinha número atômico 90 e caiu para 88, houve um decaimento no número atômico de 2 unidades. Partícula, qual é, pessoal? Qual é? 230 menos 226, 4, 90 menos 88, 2, partícula alfa, né, pessoal? Então, aí, letra A. Vamos à próxima, pessoal. Com a descoberta de emissões de energia do rádio 226 pelo casal Pierre e Marie Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável, chamado de núcleo filho. Se um núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será, olha, ele tem 226, ele vai emitir 2 partículas alfas, ele vai diminuir 8 no número de massa, vai passar de 226 menos 8, vai dar 218, e vai diminuir 4 no número atômico. Mas a questão quer saber só relativamente ao número de massa, gabarito letra E, 218. Vamos a uma outra questão, pessoal. Tório, a nova aposta de Hans Blix. O ex-inspetor da ONU, Hans Blix, lidera uma campanha para substituir urânio pelo tório na matriz nuclear. Para Blix, essa transição foca em 2 pilares: segurança operacional. O tório é mais estável com fissão, reduzindo drasticamente o risco de acidentes. E em uma questão geopolítica, o combustível é de difícil conversão para fins militares, dificultando a proliferação de armas. Essa mudança promete uma energia nuclear mais segura, eficiente e pacífica. A série de decaimento radioativo natural desse elemento está representada a seguir. Então, pessoal, a série radioativa ele vai mostrar, tá, todos os decaimentos de um núcleo instável, no caso o tório 232, até se tornar em um núcleo estável, no caso o chumbo 208. No fechamento da família radioativa do tório, o total de emissões alfa e betas acumuladas correspondente, respectivamente, a... Bom, ele quer descobrir quantas partículas alfas e quantas partículas betas foram emitidas durante essa série radioativa. Bom, como é que a gente vai fazer essa questão? Olha, eu vou marcar aqui que no início eu tinha número de massa 232
e depois de todo o decaimento, o número de massa ficou 208. Então, saca aí, ó, 232, 208. E o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 232 menos 208, que vai dar 24. Só que eu vou lembrar, pessoal, que o número de massa só é alterado pelas emissões alfa, porque as emissões beta, elas não atuam no número de massa. Então, essa perda de 24 foi correspondente apenas às emissões alfas. Por isso, eu vou mostrar aqui uma emissão alfa e vou pegar esse 24 e vou dividir por 4, porque cada emissão alfa diminui o número de massa em 4 unidades. Eu já descobri que foram 6 emissões alfa. Eu já podia marcar aqui, olha, pessoal, porque ele pergunta primeiro alfa e depois beta, e alfa sendo primeiro, 6 está aqui na letra D. Já é letra D o gabarito. Mas eu vou mostrar a vocês como fazer também a descoberta das emissões beta. O que é que eu vou fazer? Foram 6 alfas. Agora eu vou pegar, no início eu tinha 90, aqui eu marquei de verdinho, 90, no número atômico. Eu sei que foram 6 emissões alfas, e cada emissão alfa vai diminuir o número atômico em 2 unidades, então vai ser 6 vezes 2. Coloquei aqui mais beta, mais 82, porque olha, eu tinha no começo 90, emiti partículas alfas, que eu já sei que foram 6, vou descobrir o número de partículas betas, e no fim eu tenho 82. Então 90, esse 12 aqui, porque foram 6 vezes 2 dá 12, mais as partículas beta, lembrando que a partícula beta é negativa, eu coloquei aqui mais só para fazer o cálculo, mais 82. 12 mais 82, 12 de onde? 6 vezes 2, aqui das partículas alfa, mais 82, que é o final, vai dar 94. Bom, fazendo essa operação, eu vou chegar em menos 4. Efra, por que menos 4? Porque, pessoal, vamos lembrar o seguinte, a partícula beta ela é negativa. Então, esse menos 4 é para mostrar que é uma partícula beta. Tranquilo? B, beta, 4. E o gabarito, letra D, como eu falei para vocês. Então, pessoal, não esquece, química é aqui no Soefra. Curte o canal, se inscreve. Vamos fazer novas questões. Nossa revisão para o Enem está aqui. E vamos em frente. Não esquece, química é aqui no Soefra.